Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, momento em que nós temos aí meditado, naquilo que o Senhor nos deixou registrado por meio das suas sagradas escrituras. E hoje nós vamos ter o prazer de começar um novo estudo, Fizemos aí recentemente o estudo do livro de Apocalipse e ao término desse estudo eu estava orando, pedindo para Deus uma orientação de qual seria um bom livro. Inclusive na minha mente eu tinha muito esse desejo de continuar estudando escatologia, ou seja, algum livro correlacionado a esse assunto, por exemplo, Daniel, Ezequiel, algo que pudesse colaborar aí para o nosso entendimento do livro de Apocalipse ou desse estudo de escatologia, aquilo que nos fala sobre os últimos tempos. Mas em oração Deus colocou algo diferente no meu coração. Ele colocou esse desejo de estudar as cartas de João. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que Deus trouxe de entendimento e de direção para isso, Mas eu até entendi, num primeiro momento, quando Deus falou assim, vamos terminar João então, Nós fizemos lá no nosso primeiro livro, no nosso primeiro estudo, o Evangelho de João, fizemos agora o Apocalipse, e aí eu pensei, então vamos terminar as 3 cartas e aí a gente passa por tudo que João escreveu. Mas nós vamos perceber que tem algo mais profundo do que isso durante esse estudo, Mas então, eu queria convidar vocês aí para a gente entrar nessa jornada de estudo nos escritos de João a nível das cartas, Porque já estudamos o Evangelho de João, estudamos Apocalipse, 2 livros que a gente entende de autoria do apóstolo João, e agora vamos passar por essas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, Se a gente pegar, e nós vamos começar pela primeira carta, nós não encontramos nela menção direta de João, sendo ele o escritor. Porém, é reconhecido, inclusive lá pelos pais da igreja, que ela era uma carta que foi escrita por João, Inclusive, a gente olha Irineu, um desses pais aí, da igreja, um dos patriarcas, assim dizendo. Ele, inclusive, menciona que ele ouviu de testemunhas oculares de Policarpo, quer dizer, pessoas envolvidas ali com Policarpo, que era um bispo ali da região de Esmirna, e que foi discípulo de João, andou com João, caminhou com ele, de que ele era o autor desta carta, Então nós cremos nisso, e até pela própria... É consolidado isso na nossa mente, Porque da mesma forma que a gente lê lá o Evangelho de João, a gente logo associa ao apóstolo João, como também o livro de Apocalipse, que apesar de não ter essa referência no nome, ela tem essa referência durante a escritura, durante a revelação que João recebe, e ele registra isso lá no livro de Apocalipse. E aqui nós temos 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João, ou 1ª epístola, quem preferir, não vou entrar nesse mérito do que é a epístola, do que é carta, mas você percebe aí algumas pessoas falando a 1ª epístola de João, ou a 1ª carta. O que importa são 3 escritos que a gente considera aí feitos pelo apóstolo João e que nós vamos entender o propósito deles no decorrer desse estudo, Provavelmente essas cartas foram escritas nesse período final da vida de João, mesmo a gente defende esse período que ele escreve, provavelmente entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, ou seja, na parte final da sua vida, da mesma forma que nós defendemos esse ponto de vista lá no Evangelho, também foi escrito já no final da sua vida, como no livro de Apocalipse. Então, provavelmente... E nós entendemos isso, que tanto o Evangelho, quanto o livro de Apocalipse, quanto essas 3 cartas foram escritas num momento muito próximo, num contexto de vida ali do apóstolo João, que passou por muitos contextos, Ele passou pela fase de caminhar com Jesus, depois a fase de ser discipulado por Jesus ressurreto, depois lá sendo um dos membros e líderes da igreja em Jerusalém, depois indo para essa região que a gente vai falar que ele está agora, que é da Ásia Menor, Então, ele passou por vários ciclos, mas o que a gente entende provavelmente é que esses 5 escritos dele, o Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas, foram escritas
nesse mesmo contexto e contexto que era em Éfeso. Então nós acreditamos que ele escreveu isso, né, durante esse período que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, mas que, como nós vimos no livro de Apocalipse, também envolvia aquelas outras 7 igrejas, né, daquela região da Ásia Menor. Então João não era um líder apenas em Éfeso, mas ele também era em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, agora me fugiu o nome, mas as 7 igrejas, né, que são mencionadas ali no livro de Apocalipse. Então, o contexto que ele escreve essa carta é um contexto muito parecido com o contexto do Evangelho quanto de Apocalipse. Contexto que eu digo assim, o contexto de vida que ele estava tendo ali naquele momento, né? E a gente já percebe, principalmente pelo que a gente vê ali no livro de Apocalipse, que era um contexto que as heresias estavam entrando na igreja de forma muito acelerada, né? Falsos mestres, falsas doutrinas, né? Entrando na igreja e destruindo o verdadeiro propósito do evangelho, ou a verdadeira mensagem, né, do evangelho. Paulo até diz de outros fundamentos, que não aquele que Cristo tinha colocado ou que os apóstolos estavam colocando. Vimos isso lá, por exemplo, em Apocalipse, na doutrina dos nicolaítas, de Jezabel, que vem, né? Então a gente percebe pelos escritos de Apocalipse que era uma época que eles sofriam muito isso, né? E a principal dessas heresias era uma heresia que depois no 1º, 2º e 3º século ia ganhar muita força, que é uma doutrina chamada do gnosticismo, né? Que é uma mistura, mais ou menos, não sei se propriamente dito, até porque eu não estudo gnosticismo, não estudei, mas pelo que eu entendi aí de outros mestres falando, é uma mistura do judaísmo, eles tentando conciliar, né, o judaísmo com a filosofia grega, né? E por eles fazerem essa mistura, eles tinham muita dificuldade em entender quem era Jesus e principalmente em relacionar Jesus como Deus, o Filho de Deus, né? Até porque uma dos principais pontos do gnosticismo era uma coisa lá que existia na Grécia, na cultura grega, que era o dualismo grego. O que o dualismo grego dizia, né, de forma primária? Que a matéria é má e a alma é boa, né, ou o espírito é bom. Mas assim, esse lado espiritual é bom, mas a matéria é má. E aí, como é que você vai, por exemplo, defender uma matéria má conciliando como uma encarnação, como uma ressurreição, ou com a ressurreição, e aí é uma coisa importante, até a ressurreição eterna, né? Como é que você vai conciliar, né, essas doutrinas, por exemplo, crendo que a carne é ruim e a matéria é ruim e o espiritual só que é bom, né? Então eles tinham essa dificuldade na própria criação também, né? Porque como é que pode um Deus perfeito criar uma matéria ruim? Então esse dualismo grego trazia algumas coisas muito difíceis de se consolidar, de conciliar com aquilo que era dito, né? Como criação, como ressurreição, como encarnação. Então eles vinham com doutrinas, com heresias muito pesadas, distorcendo totalmente a verdade, né? Outro ponto importante, e naquela época, na cultura grega, se tinha muito isso, né? Você defendia uma tese, por exemplo, né? Então, Aristóteles, lá, ele tinha suas filosofias. Ele tinha seguidores. Então, esses mestres, ele trazia com eles alguns seguidores que imitavam esses mestres, né? Que olhavam para eles e os tinham como referência. E João vai trabalhar muito isso também, porque esses falsos mestres, eles apresentavam uma moralidade superior, porém, nós vamos entender que é uma moralidade falsa, é uma moralidade exterior. Mais uma vez, se a gente olhar para as cartas de Apocalipse, quando Jesus escreve para as 7 igrejas, nós vamos perceber isso. Uma igreja que, por exemplo, né, por fora parecia boa, mas tolerava ali, por exemplo, aqueles que seguiam Jezabel. Um exemplo, ou mesmo que recebiam os nicolaítas, né, que eram participantes aqui, se não do gnosticismo como um todo, algo parecido, né? Então, eram pessoas que por fora se diziam uma coisa, mas que por dentro praticavam outras coisas. E a gente sabe, principalmente, que naquela região da Ásia, como também em toda a Grécia ali antiga, a corrupção do coração humano era muito forte, a corrupção sexual, a corrupção
pessoal, né? Por exemplo, desse negócio do comércio, né? A gente prejudicar o nosso próximo, o nosso irmão. Então eles tinham muito isso. Na frente falavam algo, mas por trás, no seu interior, praticavam algo totalmente diferente. E nós vamos perceber João falando sobre isso, né? Sobre esse lado deles. E também trabalhando aquele conceito que essa transformação só pode ocorrer pelo amor, né? E se não for por amor, não é algo interior, é algo só exterior. É como hoje a gente fala daquelas pessoas religiosas, que elas vão fazer algo para ter algo em troca. Por exemplo, isso é um dos piores maus que existe, né? A gente fala de mal só no sentido de roubar, matar, mas uma pessoa que vive uma vida religiosa, ou seja, buscando algo em troca, eu faço isso para receber aquilo, é uma das piores doutrinas que se pode ter dentro da igreja. Piores, porque não é de amor. Quer dizer, eu já não ajo mais porque eu fui transformado pelo amor de Cristo e agora eu quero retribuir a este amor de Cristo. É o contrário. Eu recebi algo e agora, em vez de eu exigir uma retribuição, eu que retribuo. Isso. Então ele vai trabalhar muito isso, esse conceito, né? Também no nosso coração, né? E aí a gente percebe que isso vai estar muito linkado, então, a todos os livros. E aí vem o dado legal pra gente, e aí o porquê que eu achei que Deus trabalhou para que a gente fosse para essa direção das cartas de João. Se a gente observar o Evangelho, que nós estudamos lá no nosso primeiro livro, né, nós vamos ver um enfoque muito grande de João na revelação divina e na encarnação humana de Jesus Cristo. Penso que a descrição perfeita da sua primeira vinda, do seu sacrifício, né? E aí ele fala até que ele fala isso para que a gente possa crer. E crendo nisso, nós tenhamos vida. Nós podemos perceber isso, por exemplo, no capítulo 20, versículo 1 do Evangelho de João, né? Que diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O que ele fala de ser escrito? Os milagres aqui e principalmente as declarações de eu sou de Jesus, né? A gente vê, por exemplo, 7 milagres e 7 declarações de eu sou. Lembrando que eu sou, no Antigo Testamento, era o nome de Yahvé. Eu sou. Lembra quando Moisés pergunta para Deus, que nome eu vou dizer que é? Fala, eu sou o que sou. Diga que eu sou. Então a gente vê 7 declarações de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira, eu sou a... Né? Ele fala 7 eu sous e pratica 7 milagres. Lembrando que os milagres provêm de Deus, mostrando então a divindade de Jesus, bem como a sua humanidade. E nós, entendendo isso, crendo nisso, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então essa era a mensagem principal do Evangelho de João. Já o livro de Apocalipse, então se o Evangelho foca nisso, principalmente na primeira vinda, o livro de Apocalipse é a consumação da história por meio do Filho de Deus, do Messias prometido, da estrela do amanhã, da raiz de Davi, desse que veio agora para cumprir tudo que estava escrito. Julgar o mundo, restaurar toda a criação, condenar aqueles que não creem em seu nome e dar a vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Ou seja, muito focado para a segunda vinda de Jesus. Então, se o primeiro livro, o Evangelho de João, nos mostra muito da primeira vinda, o Apocalipse mostra tudo da segunda vinda. Pois bem, se a gente viu bastante da primeira vinda, só um detalhe importante, né? A gente vê até essa questão em Apocalipse, né? Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3 de Apocalipse, a gente vê assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então o que acontece? Se no Apocalipse ele mostra para a segunda vinda, ele nos dá aqui uma direção. Por quê? Quem entendeu isso? O que está escrito no Apocalipse. E também quem entendeu o que está no Evangelho de João é feliz. Porque quem lê isso, quem guarda essas profecias, né? E começam a se praticar. Felizes são esses, né? Que entendem isso, que entendem o propósito da primeira vinda de Cristo. Entendem o propósito da segunda vinda de Cristo, e agora vão poder fazer parte de tudo isso.
E as cartas de João vão nos mostrar exatamente isso. Recebida essa promessa da primeira vinda, recebida a promessa da segunda vinda e da restauração final. Pois bem, como nós devemos viver isso agora para tomar posse dessa felicidade? Então, as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, vão nos mostrar o caminho de como nós esperamos a concretização do fato da segunda vinda, alicerçados na salvação que já temos e nos foi apresentada na primeira vinda de Cristo. Então, como é que a gente vive nesse período? E é o que nós vamos investir aí algumas semanas estudando. Espero que vocês gostem, que a gente possa, crescer. A primeira carta de João, no seu capítulo 5, versículo 13, nos diz assim: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então é nessa caminhada que nós vamos. Se no Evangelho ele apresenta Jesus para que a gente pudesse crer e ter a vida eterna, aqui ele já está entendendo que nós já cremos, nós já entendemos, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus e é Ele que vai restaurar todas as coisas. Então, que agora nós possamos viver isso, sabendo que nós já temos a vida eterna. Nós não teremos no futuro. Nessa passagem nos diz que nós temos no presente. E durante esse estudo nós vamos aprender a caminhar nessa direção. Amém? Eu vou orar para a gente começar agora de fato o livro. Então até aqui foi uma breve introdução e agora nós vamos entrar aí nos capítulos da primeira carta do apóstolo João. Mas antes, mais uma vez, vamos pedir a graça e as misericórdias de Deus para que a gente possa entender tudo isso. Papai, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos permite iniciar. Mais um livro, mais uma oportunidade que temos de conhecer ao Senhor, ao nosso Mestre, ao nosso amigo Espírito Santo. Muito obrigado porque é o Senhor que nos capacita, nos incentiva e nos permite estar aqui. E mais uma vez nós entregamos todo esse estudo, não só o de hoje, mas durante toda essa jornada, nós entregamos esse caminho nas tuas mãos, para que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e a gente possa ter esse coração quebrantado, nosso coração direcionado para o seu amor, porque é o teu amor que nos move e é o teu amor que vai nos impelir, nos impulsionar, melhor dizendo, para que possamos completar a nossa caminhada. Então nós entregamos todo esse momento nas tuas mãos, desejando sair mais parecidos com Cristo do que quando entramos. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar lendo a primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Essa passagem nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e demos testemunhos. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão não é com o Pai, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então até aqui a palavra de Deus. Nós já percebemos que João começa mais ou menos no mesmo estilo do Evangelho, apresentando Jesus eterno. Lembrando sempre a gente que Jesus já existia. No Evangelho ele vai até mais longe, dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então não só existia, como toda a criação foi feita por meio da sua palavra. Mas ele deixa mais uma vez claro, Jesus é eterno. Ele não começa em Maria. A sua encarnação vem com Maria, mas ele já é eterno. Ele está com o Pai desde a eternidade. Ele não faz parte da criação. Ele é um ser gerado por Deus e não um ser criado por Deus. Então isso é importante para a gente. João, mais uma vez, ele está trazendo aqui, lembrando que o objetivo dele é combater essa heresia de que Jesus não era Deus. Ele está falando e é eterno, para que isso fique claro. Ele vai mais longe, na segunda palavra que ele usa,
o que ouvimos, porque a primeira ele fala o que era desde o princípio, então essa é a eternidade de Jesus. Aí ele fala o que ouvimos. Aqui eu penso em duas situações de que ele está falando. O que ouvimos é tudo que a gente ouviu até agora, desde Moisés até Malaquias, tudo, nós ouvimos era sobre ele. Como também a aplicação do que o próprio João tinha ouvido até ali, do próprio Jesus, né? E de todos os outros testemunhos da ação de Jesus na história. Por exemplo, na própria ação, na vida dele, na vida de Pedro, para curar um paralítico, né? Então, aqui ele penso que tem essas duas implicações. Tudo que nós ouvimos, seja lá nos profetas, seja durante o tempo que ele teve com a gente aqui encarnado, seja no tempo que ele teve aqui com a gente ressurreto, seja na nossa caminhada depois que ele sempre esteve conosco, nos abençoando e nos testificando por meio do Espírito Santo, tudo que nós ouvimos, nós também relatamos para vocês, porque ele fala na sequência, né? Vai falar isso na sequência. Mas ele também fala, além do que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. Então ele fala, eu sou uma testemunha ocular de tudo que ocorreu. O que falam de Jesus não é alguém que me falou e eu relato aqui para vocês. Eu estou testemunhando de algo que eu vi. E aí, por isso que eu falo que ele também ouviu. Então eu ouvi e eu vi o que ele fez, como ele andou, como ele era. Ele está dando aqui, ele está se colocando como uma testemunha ocular. E aí ele termina com algo mais maravilhoso. Nós o contemplamos, nós o apalpamos. Então, para aqueles que podiam estar dizendo que Jesus era um espírito, né? Ele não era um ser carnal, era só um ser espiritual, ele está deixando claro, não. Nós apalpamos ele. Ele era real. Ou seja, ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Não tem esse negócio da matéria má, espírito bom, não existe isso. Nós apalpamos ele era bom em tudo. Ele era bom no espírito e ele era bom na carne. Ele era a expressão máxima do ser restaurado. Perfeitamente espírito e perfeitamente carne. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele está deixando isso muito claro, né? Então a gente percebe, olha que coisa interessante, isso tudo no versículo 1 ainda. Olha quanta informação no versículo 1. E para terminar ainda esse versículo, tem um pouco mais, ele fala, isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Mais uma vez ele trazendo esse conceito da palavra, do logos, do verbo, né? Lá no evangelho ele fala, né, do verbo de Deus, né, da palavra de Deus. Aqui ele fala da palavra da vida, que é a mesma coisa. Deus, vida, a palavra, é tudo uma coisa só, correlata. Então é isso que ele está proclamando, da própria palavra da vida. Palavra de Deus, porque ele é uma testemunha. Ele ouviu, ele tocou, ele viu, né? Ele contemplou. Então, ele deixa muito claro, ele está trazendo aqui essa coisa real de Jesus e não essa coisa só espiritual, né? Avançando para o verso 2. O verso 2, inclusive, se a gente olhar na versão Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, a gente vai perceber que está lá entre parênteses, né? Provavelmente, quando a gente vê algo em parênteses, é que alguns manuscritos não tem. Mas eu penso até, uma outra possibilidade do parênteses que também é legal, é tipo como se fosse eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um relato e depois eu continuo a história. Então é como se ele estivesse falando assim, ó, tô falando o verso 1, mas vou abrir aqui um parênteses no verso 2 para explicar algo e depois eu volto a contar no verso 3, tá? Então penso que é algo muito nessa direção, uma explicação intermediária ali do que ele falaria na sequência. E ele começa, né, a vida se manifestou, a vida eterna. Aquela procura, e aí a gente não pode esquecer que eu vou de novo bater nessa tecla e a gente precisa ter isso em mente. A vida eterna sempre existiu no Jardim do Éden. Ela só deixou de ser vida eterna quando o homem peca e traz a morte para o mundo. E essa vida eterna foi prometida para o homem novamente quando o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que a gente às vezes esquece, a gente acha que a vida eterna é um conceito nosso só, mas esse conceito de vida eterna Adão transmitiu para os seus, porque Adão viveu por um período com essa mentalidade. A queda trouxe a morte e trouxe as maldições, mas Adão conhecia isso. Então esse é um conceito que vem, e ele está deixando claro isso. Sabe aquela vida? Ela se manifestou. A gente fala até que Jesus é o segundo Adão, né? Sabe aquele ser perfeito que existia no Jardim do Éden, que infelizmente pecou? Esse ser voltou, ele se manifestou de novo, a vida eterna. Logicamente que a implicação da eternidade aqui, mais uma vez, Jesus tem uma implicação eterna muito maior que isso, né?
E aí ele fala, inclusive aqui, né, que ela se manifestou e esteve com os homens, né, ela tem muito disso, né, ela estava com o Pai, sempre na eternidade e sempre em estado perfeito, mas agora ela nos é revelada. Por quê? Porque a partir do momento que a gente peca lá no Éden e aquela imagem e semelhança de Deus é distorcida, a gente passa a não ver, a não entender mais a manifestação de Deus, porque Deus se manifesta pelos homens. Inclusive, lembra, mais uma vez também, eu vou trazer aquele relato de Jesus com Tomé, que Tomé mostra-nos o Pai, e Jesus fala, vocês estão vivendo comigo e vem me perguntar, quem me vê o Pai. Esse é o desejo de Deus, e Jesus veio para manifestar como é viver como Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, é a importância disso, de nós entendermos que hoje nós temos a imagem e semelhança de Deus, que quanto menos a gente vive para cá e deixar o Espírito Santo trabalhar, mais a gente vai manifestar isso também. Jesus foi a manifestação plena disso, o ser eterno se manifestando agora para os homens, né? Para que os homens pudessem conhecer Deus manifestado. Já conheciam Deus em toda a história e sempre conheceram. Deus está sempre agindo. Deus nunca saiu do mundo e deixou o mundo ao seu próprio rumo. Deus sempre esteve na história. A gente percebe isso na própria vida de Israel, na história de Israel. Então, a gente precisa ter isso em mente. Só que agora, fora tudo isso, ele está se manifestando aqui na pessoa de Jesus encarnado. E João, mais uma vez, deixando claro isso, que ele era uma testemunha ocular disso. Ele podia proclamar isso, porque ele era uma testemunha ocular. E por que ele está pegando nesse assunto de proclamação, dele ter visto, dele ter ouvido? Porque ele estava combatendo os falsos mestres, que não tinham visto, que não tiveram relacionamento com Jesus, não ouviram Jesus, não apalparam Jesus. Então como é que ele podia falar que Jesus era só um espírito se ele não andou com Jesus? Se ele não viu com Jesus? Ele não viu a manifestação da vida de Jesus, pela vida de Jesus. Então ele não podia falar. João está sempre com esse objetivo de combater os falsos mestres, né? Avançando no versículo 3, ele reforça aqui que tudo que ele viu, ele está anunciando para quê? Com qual objetivo? Para que haja união entre os irmãos e eles sejam unidos, então, ao propósito de João. Lembra que eu falei no começo que eles seguiam seus mestres? Se eles seguissem seus falsos mestres, eles não estariam seguindo a Cristo. E João fala, nós temos que ter união, porque a nossa união, ela vai se revelar nisso, nessa vida nossa, né? Com o Pai, com o Filho. É uma reunião, é uma comunhão plena que nós temos, né? Nós vamos entender que essa comunhão plena vem depois pela ação do Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas não tem como, ou você tem comunhão com o Pai e com o Filho, ou você não vai ter comunhão com os que andam com ele, porque a Trindade hoje vive em nós. A gente às vezes fala assim, pô, o Espírito Santo está nos dirigindo, sim, mas Deus eles não são um só também? Então a gente tem o que eu quero dizer assim, a nossa comunhão com a Trindade é que nos faz essa comunhão entre irmãos. Não dá para ter comunhão se tirar alguém fora. Agora eu cheguei no termo, exato. Não dá para tirar alguém fora. Então não dá para eu falar de Deus e tirar Cristo da história. Não dá para eu falar de Deus e Cristo e tirar o Espírito Santo da história. Não tem como, não fecha, né? Essa comunhão ela só é plena no momento que a gente vive ela na perfeição, na plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo. E como eu vou fazer isso se eu não entendo que Jesus é Deus? Que Jesus é o Filho de Deus? Não tem como. Ou se eu não entendo que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Não dá para ter essa comunhão, né? Então a gente só recebe isso, a gente só tem essa comunhão quando a gente percebe isso, que isso é dado a nós por meio do Espírito Santo, então nos habitando agora. O próprio Espírito nos impulsiona para isso, nos dirige para essa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos os seus filhos. E quanto mais a gente cresce no Espírito, quanto mais a gente deixa ele nos encher, mais a gente vai viver essa comunhão, mais a gente vai entender a Trindade, mais a gente vai poder desfrutar de tudo isso que ele está falando. Diferente das falsas doutrinas, né? As falsas doutrinas separavam, em vez de trazer comunhão, trazia separação. E eu chamo isso, gente, a nossa atenção, que a gente está falando isso de uma igreja no primeiro século. Só que se a gente for olhar para as igrejas hoje, não está muito diferente, né? Se a gente for perceber o que há de divisão no corpo de Cristo, por meio aí de heresias, de falsas doutrinas, né?
Lógico que vão ter pontos de discordância, não é sobre essa linha que eu estou falando. Em dados momentos, vai. Agora, se isso passa a ser um motivo de segregação, de separação, é um ponto para nos chamar a atenção, porque não dá para ter comunhão se não for uma comunhão do Espírito que vai nos capacitar, inclusive, para receber um ponto de discórdia do que a gente pensa, por exemplo, né? Então, se há separação, acho preocupante, porque aí já estamos percebendo, ou então, naturalmente, pode ser nem que não seja, né, convertido, mas é que está faltando se submeter mais ao Espírito, porque quanto mais a gente se submete ao Espírito, mais a gente vai ter comunhão, mais a gente vai buscar por esse equilíbrio, por essa permanência no corpo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, né? Então, um pouco nessa direção. E ele, no verso 4, fala que ele está escrevendo tudo isso para que a gente tenha alegria completa. Gente, não tem como ter alegria completa se não for por meio da comunhão. Então, se está faltando alegria no nosso coração, temos que entender que está faltando comunhão, né? Ele está escrevendo essas coisas para nós para que a nossa alegria seja completa, né? Então, a alegria é um bom ponto para a gente perceber o quanto temos investido em comunhão correta com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e com os nossos irmãos também, porque quando nós vivemos assim, nós buscamos isso, a nossa alegria vai ser completa. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, tá? A gente não pode confundir alegria com passar por dificuldade. A gente vai ter aflição nesse mundo, mas é como Paulo diz, aprendi a viver contente, né? Sei andar quando estou bem, quando estou mal, quando estou preso, quando estou livre, quando estou com fome, quando estou bem alimentado, né? Quando tenho dinheiro, quando não tenho dinheiro, é isso que eu aprendi a viver contente, é nesta direção. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode tudo naquele que a gente tem comunhão, aquele que nos fortalece. Nessa comunhão que a gente tem agora, a gente é fortalecido, né? Por meio disso. Então, até aqui do verso 1 ao verso 4, agora vamos avançar na leitura do verso 5 ao verso 10. Então, primeira carta de João, do capítulo 1, versículo 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz e ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então até aqui a palavra de Deus. Verso 5, a mensagem que Jesus fala e que falou para eles e que deixa para nós e que João está nos transmitindo, que Deus é luz e não há trevas, né, nele. E a gente tem que lembrar que esse conceito de luz tem a ver com transparência, tem a ver com a gente revelar, trazer tudo à luz, né? Então a gente está no ambiente escuro, a gente não vê nada que está naquele quarto. Quando a gente acende a luz, a gente vê tudo, exceto que ainda está no escuro. Por exemplo, se eu for olhar embaixo da cama, está escuro ainda, eu não consigo ver. Mas o que está na luz, a gente consegue ver. E quando Deus vem num lugar, a verdade é esclarecida, ele é luz, não há trevas. E também nesse princípio, principalmente, vou ainda frisar aquela questão do interior e do exterior. Quando Deus ele habita em nós e agora passa, né, a revelar sua luz por meio de nós, tudo é revelado, interior, exterior, a gente não consegue esconder nada, e Deus, ele é totalmente revelável, totalmente luz, totalmente, né, justo, santo, a gente não consegue encontrar, por quê? Porque ele já se revelou nisso. E aí nós vamos entender o porquê que ele fala isso e deixa isso muito claro no versículo 5, porque no 6 ele diz, quer dizer, se vocês vivem e falam que andam com Deus, como é que vocês podem andar nas trevas? Né? Não dá para você praticar, em outras palavras, obras más e falar que é de Deus, porque Deus é luz, e se ele habita em você, ele vai revelar tudo isso. Por mais que você pratique, e a santificação é isso, nós vamos entender,
né? A santificação, ela vai nos purificando. O que que é? Esses nossos pecados que a gente comete, a gente às vezes nem sabe, eles vão sendo revelados, vão sendo trazidos à luz. Traz à luz, ele se torna conhecido, aí nós vamos tratar eles. Então, uma pessoa que está nesse processo anda com Deus, e quem anda com Deus vai passar por isso. Agora, uma pessoa que está imersa no pecado, uma pessoa que só pratica o mal, como é que ela pode falar que é de Deus? E aqui, mais uma vez, ele associando já trazendo essa mente dos falsos profetas, né? Para que eles possam perceber, poxa, tem que ser coerente. Não dá para você falar uma coisa e fazer outra. Não dá para falar que você anda na luz e por baixo ali dos panos você faz um monte de coisa ruim. Ou vice-versa. Não tem como. É luz, é trevas, é trevas. Anda com Deus é luz. Não anda com Deus é trevas. Basicamente é isso, né? E ele fala, inclusive, nessa questão, né? Um dado importante para a gente aqui perceber, que ele vai falar que quando a gente anda, né, nesse processo de andar com Deus, né, e de sair das trevas, né? Se a gente não entender e falar que nós não pecamos, que nós estamos mentindo, né? Se eu falo, por exemplo, que eu tenho comunhão com Ele, eu ando com Ele, mas tenho uma vida interna que eu pratico coisas ruins, e aí cada um que saiba o seu, infelizmente, por exemplo, vocês não têm como olhar para mim e entender o que eu faço de mal, mas eu no meu interior sei. Inclusive o Espírito Santo vem revelando isso pra gente sempre, né? A não ser que Deus já desistiu de nós. Aí nosso coração vai estar tão endurecido que a gente nem vê o que a gente faz. Mas quando a gente vê, ele trabalha. Então não dá. Se eu falo isso, né? Que eu tô andando, eu tenho comunhão com Deus, mas no meu interior eu tô mentindo pra mim mesmo, né? Eu não tô praticando a verdade. Eu não vou saber que realmente, eu não vou ter esse conceito de luz realmente, né? Dentro de mim. Então ele fala aqui, né, no verso 6, né, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a gente precisa ter... um dado importante que eu sempre tenho falado para vocês, isso também a gente sempre se autoexaminar, né? Para quê? Para a gente entender como é que está sendo essa nossa caminhada, até para a gente não entender que tá bom, e tem muita gente que hoje não entende, acha que anda com Deus, vai no culto, faz o dízimo, tá tudo certo, mas não olha para saber se está andando na luz ou se está andando nas trevas. É importante isso. O verso 7 vai nos... o verso 7, né, vai nos dar bem essa direção, né? Se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Ou seja, se a gente realmente anda na luz, a gente vai praticar coisas boas. E aqui ele dá um ponto importante para a gente medir isso. Pela comunhão. Como é que está a minha comunhão? Olha um exemplo legal de obra mai e correlato com comunhão. Como é que eu posso dizer se eu amo com Deus, se eu sou um fofoqueiro ou se eu sou um caluniador do meu irmão? Se eu vou para a igreja falar mal dele? Não casa, não casa. Olha que coisa interessante, né? E às vezes a gente nem percebe, a gente vai e critica todo mundo, né, destila o nosso ódio ali por trás e na frente do cara tá tudo bem. Ô, meu irmão, vem cá, que saudade, cara, quanto tempo a gente não se vê. Não casa, nós estamos mentindo, né? A comunhão é pra gente, pô, eu tenho tido comunhão, inclusive aí quando a gente fala de comunhão, a gente tem que pensar numa comunhão da coisa positiva com a coisa negativa. Pô, aquele irmão tá precisando de um apoio, eu vou lá apoiar. Apoio que eu digo não é só apoio financeiro, não é só apoio quando a pessoa tá triste, não, uma pessoa que a gente sabe que tá ali cometendo um pecado e a gente tem a oportunidade de ajudar em vez de ficar criticando. Isso é comunhão. Então, quando a gente anda na luz, essa comunhão vai nos alcançar, vai nos fortalecer. E aí a gente vai entender que a gente está no caminho de Jesus, está no caminho dessa purificação, da santificação. Purificação que vem por meio de Jesus Cristo, que já fez o sacrifício por nós e agora por isso já nos permite a habitação do Espírito Santo para caminharmos nesse processo. Porque a gente fala aqui, né? Não é que a gente vai deixar de pecar, porque se ele está falando purifica-nos de todo pecado, ele sabe que a gente ainda tem pecado. Mas a gente vai lutar contra isso, né? O versículo 8 nos deixa isso claro.
Porque se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, vocês entendem aqui que ele não está falando isso. Quando ele está falando assim de luz e trevas, ele sabe que a gente ainda está lutando contra isso. Não quer dizer que quando Deus vem habitar na minha vida eu vou ser 100% luz. Não é isso. Mas é a gente ter o entendimento, e aqui ele vai trabalhar muito esse conceito da santificação. Nós vamos falar um pouquinho do versículo do capítulo 2, mostrando muito isso, dessa santificação, desse purificar que agora tem em nós. Então é importante que a gente reconheça. A gente não minta para nós mesmos, eu não tenho pecado. Não, é importante para que reconhecendo eu possa tomar propiciação, né? E poder ser salvo. E nós vemos isso no versículo 9, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar. É meio paradoxo. Você fala, pô, você tem que andar na luz, quer dizer, você não tem pecado. Bom, mas você tem pecado? Então você não pode falar que você não tem pecado, porque se você falar que você não tem pecado, você está mentindo. Então, não se trata de ter ou não pecado, se trata da gente estar tratando, da gente estar crescendo, da gente estar caminhando em santificação, em purificação, confessando esses pecados, não deixando que eles façam raiz na nossa vida, para que eles fiquem ali. Para quê? Para que o próprio Cristo, por sua fidelidade, por sua justiça, possa nos perdoar e possa nos purificar. Esse é o nosso entendimento. E aí isso é um dado legal pelo seguinte, porque quando a gente entende isso, quando a gente vê o pecado do nosso irmão, a gente não vai mais, né, difamar ele pelas costas, né, fazer todo tipo de coisa e na frente dele ser outra. Nós vamos buscar comunhão, porque nós vamos entender que são um monte de pecadores caminhando nessa direção, tentando confessar seus pecados, descobrindo seus pecados, tentando confessá-los aí para que Deus possa purificá-los por meio de Jesus, da sua fidelidade, da sua justiça e caminhar em santificação. Esse é o grande objetivo, né? Versículo 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, para terminar, ele ainda fala, e tome cuidado, porque a hora que você nega que você comete pecado, você está mentindo. Desculpa. Você está fazendo Deus um mentiroso, porque Deus já falou. Aliás, Romanos fala isso, né? Não há um justo sequer, não há quem pratique o bem. A gente precisa ter esse entendimento, para que a gente não torne Deus um mentiroso, e a partir do momento que eu torno Deus um mentiroso, a palavra dele já não está habitando em mim. Então eu tenho que caminhar na direção ao contrário. Então a primeira exortação que ele dá para a gente aqui é isso, é a gente caminhar com Cristo na luz. Como? Deixando que essa luz vá penetrando, vá revelando os nossos pecados para nós mesmos, para que a gente possa confessar os nossos pecados diante de Cristo, tomar a propiciação que temos por meio dele, da sua fidelidade, da sua justiça, e permitir que ele vá nos purificando por meio do Espírito Santo habitando em nós, na verdade e na justiça. Ou seja, o processo de santificação. Então a primeira coisa que ele chama aqui a nossa atenção de como nós devemos viver entre essa primeira e segunda vinda é a santificação. A implicação aqui tem aquela questão que eu estou falando, que ele está combatendo os falsos profetas, né? Mas eu estou trazendo essa mensagem para nós, para que ela serve para nós. E a hora que nós entendermos isso, nós vamos ter esse entendimento cada vez mais claro da necessidade que temos de estar caminhando em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. É por meio dessa comunhão que nós vamos conseguir caminhar por esse caminho da santificação, tomando cada vez mais posse da propiciação em Cristo, reconhecendo os nossos pecados, confessando eles e fazendo com que o Espírito trabalhe e os irmãos também nos ajudem a trabalhar nesse crescimento. Com isso, como vimos na passagem anterior, nossa alegria vai ser completa. Indiferente das dificuldades, nós teremos uma alegria completa. Então esse caminho da santificação, que só os filhos, em comunhão com o Espírito, com o Filho e com o Pai, com o primogênito, né? Nós somos o restante, o primogênito, é que vai permitir que a gente viva com isso, ao contrário do que essas falsas doutrinas pregam, né? Que inclusive tiram Jesus da história, excluem ele como sendo Deus, né? Ou, em dado momento, até reconhecendo ele como Deus, mas não reconhecendo ele como perfeitamente homem, nosso irmão, nosso exemplo, nossa inspiração, aquele que nós devemos olhar. Essa passagem é uma mensagem clara para a gente nesse sentido, né? E aí, para terminar, nós vamos avançar no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, porque ele vai completar o que ele está falando ali em cima agora.
Por isso que eu estou avançando no capítulo 2 também. Então, primeira carta de João, capítulo 2, do verso 1 ao 6, nos diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então a mensagem final, complementando o que estava nessa questão, é essa ação prática agora que João nos deixa, de como andar na luz, né? E o que é esse andar na luz? Lutar contra os pecados. A luz vai revelar os nossos pecados. Quanto mais andamos nela, mais ele vai clarear o nosso coração, o nosso ambiente, nessa comunhão que a gente citou acima, e vai mostrar os nossos pecados. Então a gente vai poder fazer o quê? Lutar contra eles, não pecar mais, que é o que essa passagem começa falando, né? Não pequem, mas eu sei que, é quase assim, mas eu sei que vocês vão ficar, porque ele fala, porém se alguém pecar, gente, a gente acorda o dia pecando, né? É impressionante, a não ser que a nossa régua moral seja humana. E aí tem um ponto importante para a gente falar, às vezes a gente tem a mania de colocar a nossa régua moral no padrão humano, mas nós estamos seguindo o padrão de Cristo, que é superior. Se a gente for pegar o padrão de Cristo, e aí um bom começo para a gente, por exemplo, é estudar o Sermão do Monte. Vamos entender o padrão de Cristo lá pelo Sermão do Monte, vamos ver se a gente não chega no final da primeira hora sem ter pecado. É só ver isso. Se a gente, se a gente olhar os 10 mandamentos de Moisés, a gente não passa nem uns 30 minutos sem pecar. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Vamos lutar contra isso. Senhor, revela esses pecados para nós, para a gente lutar. Agora, se a gente pecar também, a gente pode ter confiança que nós temos um intercessor junto ao Pai. E esse intercessor é Jesus Cristo, né? Isso é muito importante para a gente ter, né, esse entendimento, né? Uma passagem que eu gosto muito, se a gente olhar Lucas 22, 31 a 32, a gente vê uma dessas intercessões de Jesus, só para a gente entender o que Jesus faz por nós. Essa passagem, né, Simão, Pedro, né, ele fala que Simão, mas é Pedro, o apóstolo Pedro. Ele está lá todo, se eu vou com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor. E antes disso, Jesus fala para ele, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só, uma intercessão direta de Jesus. Satanás pediu eles, ia peneirá-los como trigo. E Jesus falou, não, eu orei por você. Eu orei para que a sua fé não... Eu intercedi junto ao Pai. Então esse é o intercessor que nós temos, né? O justo, o santo, o perfeito, o eterno. É esse que está lá do lado do Pai, intercedendo por nós. Mas mais do que isso, além de interceder, isso no versículo 1, versículo 2, ele diz que ele é a propiciação dos nossos pecados, né? Ou seja, fiquem tranquilos, porque a condenação que teria sobre esses pecados que vocês ainda praticam, eu já paguei para vocês, então vocês não têm mais culpa sobre ele. Se vocês se arrependerem, me pedirem, como eu falei ali há pouco para vocês, eu vou trazer a justificação para vocês e principalmente, eu vou fazer vocês caminharem na justiça. Então, ele é a nossa propiciação. E aqui tem algo muito importante que eu queria citar, que ele fala que para toda a raça humana, na minha leitura aqui. Ou seja, nós precisamos crer e arrepender. Agora, e se toda a raça humana conhecer o seu pecado e se arrepender? A propiciação de Jesus foi suficiente para toda a raça humana? Foi. Só quem se arrepender por meio do Espírito vai tomar posse dela. Mas ela tem poder, ela tem grandeza e ela tem perfeição para ser propiciação para o primeiro homem, que foi Adão, até o último homem que vai morrer antes da sua segunda vinda. Ela é de uma abrangência total. Esse é um ponto de, né, quando a gente fala principalmente lá da Tulip lá de, esqueci como é que é o nome agora, né, que é
lá de... Nossa, agora me fugiu o nome, era Martinho Lutero e Calvino, né? Os 5 pontos de Calvino, tem discussão sobre isso, né? Tem uns que concordam, outros não, mas eu creio que ela é suficiente para todo mundo. Mas somente quem realmente crê em Cristo é que vai tomar posse dela, né? No verso 3, então avançando aqui, quando a gente toma essa propiciação em nosso favor, o Espírito vai tomando conta de nós, nós vivemos em comunhão. E naturalmente, nós vamos viver em obediência. Então, a partir do momento... Isso tem que ficar claro pra gente, tá, gente? O Espírito Santo, quando ele nos convence do pecado, ele vai nos dirigindo para um caminho de santificação. Uns num ritmo mais acelerado, outros num ritmo não tão acelerado. Mas ele vai nos conduzindo. E essa prova da santificação é esse processo nosso de obedecer. Quanto mais a gente vai obedecer, a gente está entendendo que nós estamos sendo purificados. E aqui no verso 3, ele nos dá isso como parâmetro, né? Porque ele fala aqui, ó, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos, né? O que ele quer dizer com isso, né? Que se eu estou obedecendo, é porque eu estou conhecendo a Cristo. E se eu estou conhecendo, eu estou querendo cada vez mais parecer com Ele. Então esse é o parâmetro. Então a obediência ao que Ele diz, ao que a sua palavra diz, ao que o Espírito testifica a nós, a obediência a isso vai nos mostrando a que ponto estamos conhecendo. Se a gente não está obedecendo, é porque a gente não está conhecendo. Esse eu acho que é o ponto do versículo 3, para a gente chamar isso, né, em mente. E no 4 ele reforça, não dá para você falar que conhece se você não obedece. Isso é mentira. Você vai ser um mentiroso, você está mentindo de novo, não tem como, né? Que é o caso, por exemplo, até alguns falsos profetas que podiam falar de conhecer Cristo, mas falavam que ele era homem, por exemplo, que ele não foi homem perfeitamente, ou outro que não era Deus, era só um ser, né, superior. Não tem como, essa pessoa não tinha conhecimento. E o parâmetro disso era a própria obediência, né? Podiam ver que eles não obedeciam a própria palavra de Deus, né? Lembrando sempre isso, que nessa questão da cultura grega, as pessoas seguiam ali seus mestres. Então não tem como eu falar que sou um discípulo de Jesus se eu não quero parecer com ele, se eu não quero parecer com ele. Ou seja, ele é obediente, ele é a própria luz, ele é o perfeito. Como é que eu vou falar que eu sou um discípulo dele se eu não vou buscar isso? Não quer dizer que eu vou ser igual a ele, é impossível, mas é o que ele está falando, cara. Pede perdão e você volta, tenta, vai andar na luz, vem me conhecendo, que você vai obedecendo, é nessa direção, porque senão a gente entra em depressão, né? Porque realmente é quase impossível, né, seguir a Deus, né? E aí nós percebemos, né, que ao entendermos isso, irmos conhecendo, irmos obedecendo, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai nos aperfeiçoando no amor de Deus. Não dá para você falar de amor de Deus sem todo esse processo de obediência. E aí entra aquele ponto que a gente também ouve direto, né? Hoje também tá uma bagunça, né? Porque a gente fala de uma seriedade, de uma obediência mais... você é legalista, você é religioso, né? Agora pela graça, e a gente reconhece que tudo é pela graça, mas aí também, né? Não é tudo pela graça. Você faz algo mais, você é radical. Você é religioso, você é... Não, gente, a gente tem que obedecer. Essa passagem está falando. Como é que a gente vai se aperfeiçoar no amor de Deus e no conhecimento de Cristo? Como é que a gente entende se o Espírito está nos santificando na direção desse aperfeiçoamento do amor e do conhecimento de Cristo? Pela obediência. O legalismo, o religiosismo é quando eu faço tudo isso em troca de algo. Mas quando eu faço tudo isso no reconhecimento desse amor, nesse aperfeiçoamento do amor e nesse conhecimento do meu amado, gente, isso é esplêndido. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque quanto mais eu obedeço, mais eu o conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu amo e por isso eu vou mais obedecer. Essa é a direção. Não dá pra gente falar o contrário. Tudo o contrário é mentira. Que é o que ele falou aqui pra cima. Não dá pra você falar que você ama se você não obedece. Você tá mentindo, você é um mentiroso. Não dá pra falar que você segue Cristo se você não tem comunhão com seus irmãos. Você é mentiroso.
Não tem como, essas coisas andam em conjunto. A gente precisa ter isso em mente. E esses parâmetros aqui são importantes para a gente ver o quanto temos obedecido, o quanto temos caminhado na luz, o quanto temos deixado o Espírito Santo trabalhar a nossa santificação, para a gente ser aperfeiçoado no amor, para a gente ser aperfeiçoado no amor de Cristo. Vocês acham que Cristo ia chegar aqui a voltar hoje? Eu vou na congregação tal, não vou na outra, porque a outra lá os caras só falam besteira. Né? A pior que tem, não vou. Vocês acham que Cristo viveria isso? Vocês acham que Cristo ia na própria congregação sair de lá porque brigou com alguém? Vocês acham isso? Então a gente precisa, se a gente quer seguir Cristo, se a gente quer ser discípulo de Cristo, agir como Cristo, obedecer como Cristo, né? Se amamos a Deus e amamos a Cristo, nós o obedecemos. O versículo 6 fala, né? Que aquele que afirma que permanece dele, deve andar como ele andou. Então o nosso parâmetro deve ser Cristo. Qual que é o parâmetro moral que eu tenho que seguir? O parâmetro de Jesus Cristo. Não o parâmetro que o mundo põe pra gente. Qual que é o parâmetro de Jesus Cristo? Eu só vou descobrir a hora que eu estou sendo aperfeiçoado no amor e no conhecimento dele. Quanto mais eu vou conhecer dele, por meio da palavra, por meio das devocionais, por meio do relacionamento, por meio da comunhão com os irmãos que revelam Cristo para nós, por meio de tudo isso eu vou conhecendo Cristo, eu vou conhecendo e sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Esse é o parâmetro, esse é o caminho, e essa é a forma com que Deus espera, com que o Filho espera, que o Espírito Santo espera que a gente viva durante a nossa espera. Isso é a vida eterna, conhecer a Deus dia a dia. Nós não vamos fazer parte da vida eterna. Um dia nós seremos restaurados para viver eternamente nesse estado restaurado. Mas a vida eterna nós já podemos gozar aqui. Tudo aquilo que a gente viu em Apocalipse, a gente já pode tomar posse aqui em felicidade, em alegria completa. Pelo que a gente viu aqui. Pela comunhão, pela obediência, pelo aperfeiçoamento no amor, pelo conhecimento de Cristo. Então ele já começa esse livro nos mostrando isso, nessa direção, nesse caminho. E é por isso que nós vamos andar durante esse nosso estudo, é aprofundar esse conhecimento do nosso amado, aprofundar esse conhecimento de Deus, esse amor de Deus, entender o que falsas doutrinas podem colaborar contra isso para que estejamos preparados, para que cresçamos, para que nos submetamos ainda mais ao Espírito, para buscar uma obediência cada vez mais parecida, para que nós possamos terminar a nossa caminhada falando, eu não andei como ele andou plenamente porque eu não consegui, mas eu busquei a cada momento da minha vida andar como ele andou, porque eu amo ele. E eu faço isso por amor a ele. Eu não faço isso porque ele pode me dar, porque ele já me deu. A vida eterna ele já me deu. Eu não preciso de mais nada de Cristo. O que eu precisava, que era a vida eterna, ele já me deu. Agora eu ando em amor a ele. Para conhecê-lo cada vez mais, para ser aperfeiçoado nesse amor e completar essa caminhada, seguir o meu verdadeiro mestre. Esse deve ser o nosso desejo. E vamos lá, gente, eu convido vocês para ir junto e a gente aí nos próximos encontros aperfeiçoar ainda mais o que nós vimos hoje. Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje de novo, começar esse estudo. Eu vou orar terminando e a semana que vem estamos juntos aí novamente para mais um momento. Papai, muito obrigado. Mais uma vez o Senhor nos enche de esperança, nos enche de verdade. E não é só esperança, porque aqui o Senhor nos fala algo de presente, de como nós podemos usufruir disso agora. Então, mais do que uma esperança futura, o Senhor nos dá agora a força para o agora. Só que por um outro lado, Senhor, a gente ainda é muito longe, o nosso conhecimento ainda está muito longe da verdade. Então nós clamamos para o Senhor, abra os nossos olhos, que a sua luz habite em nós e mostre tudo que está nas trevas, tudo aquilo que precisa ser tratado, tudo que precisa ser arrependido, para que nós possamos alcançar cada vez mais esse caminho, essa excelência, esse amor, e tudo isso por amor ao Senhor. Coloque no nosso coração um desejo de amor, não de troca, não de exigir algo, porque o Senhor já nos deu o que nós precisávamos, que é a vida eterna. Isso nós já temos e já podemos gozar disso agora. E mais uma vez, obrigado. Falta palavras para entender esse amor.
o amor que o Senhor despeja sobre nós. Que lindo, que maravilhoso, e nós somos gratos. Muito obrigado. Nos dirija nesse caminho, nos dirija no teu conhecimento, que possamos terminar esse momento pensando nisso. Andar como o Senhor andou. Ser como o Senhor é. Traga isso ao nosso coração, fortaleça isso. Nós consagramos a nossa semana ao Senhor, desejando mais uma vez estar aqui na semana que vem, e nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até lá.